Um minutinho. Perfeito. Galera de casa, dá para ver uma apresentação de slides, né? Vocês conseguem ver, Sim. certo? Ótimo. Aí dá para ver passando, né? Sim, tudo certinho. Ótimo, perfeito. Obrigado. E a vocês aqui, dá para ver também. Alguém se importa se eu apagar essas luzes da frente? Acho que fica melhor para ver, né? Para quem está lá atrás, né, Pamela? Um momentinho, gente. Só apagar a luz aqui. Não se assustem com tantos slides. Quer dizer, não é para assustar, né? Mas é porque a sala é bem grande mesmo, tá? Mas grande parte desse número aqui, ó, é slide branco. Tipo assim, ó. Slide assim, tá bom? Porque a ideia é que eu consiga dividir as classes para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, sei lá. Vou pegar um exemplo aqui. Então, olha. Aqui a gente tem analgésicos opiáceos. De repente eu coloquei o slide branco para você entender que a gente vai para uma outra classe, tá bom? Então tem esse número aqui alarmante de slides, 164, mas na verdade, boa parte disso são slides em branco, ok? Vamos lá. Alguém se lembrou que a gente conversou na aula passada? Alguém se recorda, né? Deixa eu tirar isso aqui. A gente falou de um negócio chamado... Interações medicamentosas. Olha aí, Mavi. A Mavi falou que a gente falou de interações medicamentosas. É verdade? É, né? A gente conversou bastante sobre interações medicamentosas. E a gente viu que existem vários tipos, lembra? Físico-químicas, com alimento, medicamento. Essas interações também acontecem em níveis de gravidade diferentes e tudo mais. Então, realmente, a gente conversou sobre interações medicamentosas. Qual que é mesmo? Alguém consegue falar para mim, por favor, um problema que uma interação medicamentosa pode trazer? Alguma situação que a gente não espera, sei lá, qualquer uma. Alguém lembra alguma situação? Tipo assim, ó, Lucas, olha, interação medicamentosa é ruim, porque isso pode acontecer. Não é regra, mas pode. Alguém lembra de alguma coisa? Deixa eu voltar para cá. Aqui. Lembra dos efeitos colaterais? Podem acontecer, né? Alguém, por exemplo, pode estar fazendo um tratamento e o medicamento pode ter o seu efeito reduzido, potencializado, que é quando aumenta o efeito do medicamento, ou neutralizado, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Então, um porquê, um grande motivo pelo qual a gente não está interessado em interações medicamentosas é que elas podem complicar, dificultar e prejudicar diretamente o nosso tratamento. Bom, aí tem outros, né, efeitos colaterais e muitas outras coisas. Inclusive, a gente passou alguns exemplos, né, com anticoncepcional, com AS, com outros aí. Bom, a ideia da aula de hoje, meninas e meninos, é a gente conversar sobre... Tá desligada, né? Se ficar frio, vocês me avisam. Ou quente, sei lá. A ideia de hoje é a gente visualizar qual é a finalidade das principais classes de medicamentos, ok? A gente não vai explicar de forma biológica cada uma dessas classes, senão a gente teria que passar muito tempo para explicar. Mas a ideia principal, a finalidade, o porquê de utilizar determinada classe de medicamento é o que a gente vai falar hoje. Claro, a gente também vai trazer alguns exemplos de medicamentos que fazem parte dessas classes, mas como eu coloquei no grupo hoje mais cedo, para brincar com vocês, um atendente de farmácia tem que saber o objetivo daquela classe. Então, se eu falar, por exemplo, antigripal, antidepressivo, antihipertensivo, enfim, diurético, sei lá, você precisa entender o que é isso. Qual que é a finalidade dessa classe. Mesmo que você não se lembre, ou você, sei lá, se esqueceu,
de como acontece no nosso corpo, você minimamente tem que saber, e é esse o objetivo da aula, você tem que saber para que é utilizado. Alguém chega e fala, menino, eu tô com o médico me passou um tal de antitérmico. Você sabe o que é isso? Antitérmico? Que negócio, que nome feio. As pessoas não sabem, né? Muitas vezes elas vão pedir, Cassiane, para nós informações, para mim, sou um atendente de farmácia, e aí ela vai perguntar para mim, olha, desculpa, que nome feio, né? Antihistamínico, o que é isso? E aí a gente vai ajudar. Não preciso necessariamente saber explicar, até porque a pessoa talvez não vai ter tempo para ficar me ouvindo, dar todas as explicações biológicas. Não, mas eu tenho que saber qual que é a finalidade. Tá bom, Samir? Vamos lá. Show de bola. Então, as classes dos medicamentos servem para diferenciar a ação de cada fármaco no organismo. É claro, se eu tenho uma infecção que foi ocasionada por conta de uma bactéria, sei lá, tenho uma classe de medicamento que lida com isso. Se o meu corpo foi infestado, entre aspas, infestado, ou atacado por um fungo, também existe uma classe medicamentosa que lida com fungos. Se a minha temperatura corporal está acima do normal, ou sei lá, se eu estou com febre, por exemplo, eu consigo também, por meio de uma classe medicamentosa, pelo menos é isso que eu busco, equilibrar a temperatura do meu corpo. Se eu tenho hipertensão, tenho uma classe de medicamento que me ajuda a controlar a pressão. A gente vai ver um nome tão... Vocês vão ver, eu não vou falar o nome agora, mas tem um nome tão curioso. Às vezes a gente tem dores no estômago, espasmos no estômago. Tem uma classe de medicamento também que lida com isso. Se eu não defeco, fico um tempo sem defecar, então fico com o intestino preso, constipado. Há também uma classe que faz com que o fluxo, o bolo fecal, o trânsito no meu intestino ocorra naturalmente. Se estou desidratado, tem também uma classe de medicamentos que me hidrata, que me reidrata. Enfim, então para cada finalidade, eu tenho uma classe medicamentosa, tá bom? Então essa é a importância da aula. Vocês com certeza vão lidar com isso aqui todos os dias. Talvez não com todas, né? Claro que não. Mas com grande parte dessas e talvez as principais. Ok? Vamos lá então. Isso é fácil, né? Analgésicos. Alguém tem noção do que possa ser isso aqui? Analgésico. Alguém já ouviu falar? Já é uma coisa, se alguém já ouviu falar sobre analgésicos. Já ouviu, Cassia? Você tem noção do que é? Assim, se arrisca? Não? Não tem problema. Alguém arrisca? Ele... Não? Assim, eu não vou arriscar, né, professor? Eu vou ler. Porque eu já... Não tem problema. E a galera do Meet? Vocês... alguém arrisca? Só não pode colar, né? Tem que ser honesto como você foi. Muito bom, então, parabéns. Analgésicos, gente, é simples. São os medicamentos, ou a classe medicamentosa que tem como objetivo, única e exclusivamente, a gente vai ver se é isso mesmo daqui a pouco, mas a ideia principal é reduzir ou aliviar dores. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém, né? Ninguém. Eu falo dores que a gente não espera, né? Tem gente que gosta de sentir dor, mas geralmente a gente não gosta. Porque a dor indica que tem algo errado no nosso organismo. Tem algo que não deveria acontecer como está acontecendo, por isso que eu preciso tomar um medicamento. E esses medicamentos, que têm como objetivo a redução da dor, são os medicamentos que são chamados, ou que são configurados de analgésicos. Beleza? Show de bola. A gente falou sobre isso aqui, a gente vai botar algumas aulas. Vocês lembram da finalidade de um tratamento? Lembra, nem sempre era curar. Lembra que tinha uma finalidade que era profilática, a outra era paliativa, lembram disso que a gente conversou? Profilática trabalha com prevenção, paliativa trabalha com redução de sintomas para que o paciente tenha qualidade de vida. Muitas vezes não há cura, certo? Você pega, dependendo do tipo de câncer, não há cura. O paciente muitas vezes se encontra em uma situação
terrível de dor. Quando isso acontece, já que não tem cura, muitas vezes a gente só utiliza analgésicos. Não cura, mas naquele momento resolve o problema do paciente, pois alivia, né, a situação, tá bom? Tem uma escala de dor, e pacientes em estágio terminal de câncer, dependendo do tipo de câncer, ficam no topo dessa lista. Só para vocês entenderem que essa dor foge muito da nossa compreensão. Então não é aquela dor, embora essa seja chata. Você chuta, não, sabe quando você bate o dedinho? Aquilo dói pra caramba. Bate o dedinho na mesa, sei lá, no banquinho. Mas a dor de pacientes em estágio terminal de câncer é muito superior a isso. Ou, por exemplo, a dor de mulher em sala de parto, ou sei lá, pedras, né, nos rins, por aí vai. Tá? Então, muitas vezes não tem cura, mas eu consigo aliviar, fazer com que esse paciente passe por esse momento de uma forma mais branda, mais tranquila. Esse, pelo menos, é o meu objetivo. Olha, a Maria colocou aqui, ó, paradores. Perfeito, Maria. É isso aí. Paradores. E esses fármacos, os analgésicos, estão organizados em dois grupos, ou duas categorias. São os analgésicos opiáceos e os não opiáceos. Tem esse nome estranho. Esse opi vem de ópio. A gente vai ver o que isso significa a partir do próximo slide, tá bom? Então, analgésicos tem duas vertentes. Opiáceos, não opiáceos. Bora ver o que significa cada uma dessas vertentes. Começando pelos opiáceos. Analgésicos opiáceos são entendidos como medicamentos que estão sujeitos à receita médica. O que isso significa? Eu não posso chegar na farmácia e pedir para a Evelyn, eu posso até pedir, mas a Evelyn não vai poder me fornecer, porque medicamentos analgésicos opiáceos precisam de receita. Então já fica aqui uma dica, tá? Mas vamos continuar. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Quer dizer, já dá para ver por aqui, né? O que está escrito aqui? Morfina. Morfina. A gente vê muito em filme, né? Quando a pessoa está com muita dor, aí a turma do hospital vai e aplica morfina. Você já tomou? Quando meu acidente, eu quebrei o braço. Então, eu cheguei na HC, aí a médica foi bem rápida. Eu não posso trabalhar assim, o paciente está com dor, então já vamos tacar morfina nele. Que beleza! E você não sentiu nada? Eu achei engraçado, porque o médico, quando aplica na veia, parece que ele faz assim no seu corpo. Foi muito rápido. Rápido, né? Segundos eu já não estava sentindo mais aquela dor terrível. Olha que legal. Parece que você sente ele andar nas suas veias, assim. Tipo, o efeito é na veia. Parece que fez assim, na veia do meu corpo. Legal. Eu achei interessante, né? Uau! Porque é muito rápido. Eu não achei interessante. Que era tão ligeiro, né? Deu para ouvir aí no fundo, meninas? Deu para ouvir o que a Evelyn falou? Deu? Pessoal do Meet, a Evelyn disse o seguinte, que ela sofreu um acidente e teve que tomar morfina, e que foi muito rápido, colocou na sua veia, foi intravenosa, endovenosa, e aí resolveu, e ela conseguiu rapidamente esquecer aquela dor, ou pelo menos não ficou tão forte, né? Toda hora quer tomar, né? Você não pode me dar, né? Mas você vê que varia muito de profissional para profissional também, né? Tem médicos que não optam, a não ser que realmente seja necessário. Outros já preferem e se preocupam com o bem-estar. No meu caso, é 2 lugares quebrados de uma vez. Deus me livre. Todos os analgésicos opiáceos estão quimicamente relacionados com a morfina, tá bom? E chama opiáceos porque derivam do ópio, né? Eles estão ligados à morfina, e a morfina é uma substância que deriva do ópio, o famoso ópio. São muito eficazes no controle da dor e podem ser obtidos de forma natural ou sintetizados no laboratório. Deixa eu só colocar aqui um minutinho. Tirar o som aqui. Isso, perfeito. Não, Patrícia, por gentileza, manda lá no grupo, tá? Perdão, eu não vi a sua pergunta. É que você mandou agora, né? Tem um minutinho. Manda, por gentileza, lá no grupo. Porque aí as meninas colocam presença para você, tá bom?
Agora, se você já tiver colocado presença lá, aí fica tranquilo, tá tudo certo. Beleza? Continuando. Então, esses analgésicos opiáceos levam esse nome porque derivam diretamente da morfina, que é uma substância que vem do ópio. A grande desvantagem do uso dos opiáceos reside no risco de dependência. Por que vocês acham que uma pessoa pode ficar dependente da morfina? É uma questão, de certa forma, até lógica, né? Mas por que vocês acham? A temperatura incômoda, aquela determinada dor, talvez tenha um remédio que faz um efeito mais rápido e é mais forte, então a pessoa tem que ter aquele remédio. Exato. Mais ou menos. Exatamente. Todo mundo viu o que a Evelyn falou? É uma questão lógica, né? É claro, eu tenho 2 medicamentos. Um que passa dor, mas que demora muito mais, e um que passa rapidão, como a Evelyn disse. Obviamente, se eu fosse paciente, com certeza, eu sempre optaria por aquele que é mais rápido e que resolve o meu problema. Então, a dependência aqui está intimamente ligada com o poder de ação desses medicamentos. Professor, mas não é bom ser dependente? O que vocês acham? Uma outra pergunta agora, hein? O que vocês acham? Turma do MIT pode responder também, tá? Opa! Olha, Paty. Acostuma, muitas vezes acostuma. É isso que acontece, por exemplo, com pessoas alcoólatras, etilistas. Vocês podem perceber, geralmente alguém que é alcoólatra já começa bebendo 2 garrafas de rum? Não. De conhaque? Pinga? Não. Por mais que essa pessoa goste, geralmente lá no início ela vai começar com uma dose. Uma biquinha aqui, dá uma bicadinha ali e tal. Só que em algum momento o organismo dela se acostuma. E essa dose, sei lá, da cachaça, não sei, um exemplo álcool, né? Não vai fazer mais tanto efeito. E as pessoas, né, você e eu também, porque não, mas nós estamos acostumados, ou pelo menos buscamos isso, ter essa sensação de bem-estar. Se eu tenho essa sensação quando eu estou um pouquinho alterado por conta do álcool, e essa dose não funciona mais, o que eu vou fazer? Aumentar a dose. Aí eu aumento. Tomava uma dose. Agora, aí se eu tomo 2. Isso, em algum momento, vai funcionar. Mas o meu corpo vai se adaptar. E aí, eu tomo 3. Se adapta. Aí, de repente, a pessoa toma 1, 2, 3, 4 litros de cachaça todo dia. Porque senão, não tem mais efeito. O corpo dela já se acostumou, enfim, por aí vai. Então, uma das justificativas do porquê que não é legal depender, porque isso vai comprometendo cada vez mais o organismo da pessoa. Alguns efeitos colaterais, tá, que são comuns. Lembra? Efeitos secundários, reações adversas, efeitos colaterais, eventos secundários, que fica a mesma coisa, tá bom? Então, podem substituir isso aí por efeitos colaterais, tá? Vamos lá. Obstipação, sonolência, náuseas. Uma pergunta... Não, vamos continuar. Náuseas, estado de euforia. Olha que coisa louca, gente. Você pode ter tanto estados de euforia. O que é euforia? Uma sensação de alegria extrema. Bem comum em pacientes com transtorno bipolar. A pessoa fica eufórica, né? Ela tem 2 polos, um muito triste e um que ela está muito alegre. Aí sobe na mesa, faz striptease, aí corre, faz coisas, e a pessoa muito alegre, muito eufórica. Ixi, faz festa, isso é euforia. É uma alegria acima do normal. Só que, vejam, há também a possibilidade de a pessoa ter disforia. Está aqui o significado, ó. No caso, ela pode ter problemas de sensação de ansiedade, desânimo e tudo mais. Então, eu tanto posso ficar muito feliz ou muito triste. Possibilidade de efeitos colaterais, tá? Prurido, hipotensão e broncoconstrição. O que mais? O consumo excessivo de opiáceos poderá levar a uma depressão respiratória grave, que pode conduzir ao coma ou até mesmo à morte. Então, é aquilo, né? Por mais que faça bem ou que ajude em um momento, eu preciso entender que isso aqui é para ser usado, por exemplo, a morfina, em casos muito específicos. Não é para ser algo utilizado todos os dias, em todas as situações e tudo mais.
A ingestão, aqui está toma, tem esse nome estranho, mas é a injeção, né? A ingestão, ou seja, tomar, né, esses medicamentos, envolve várias precauções, por isso que eles só podem ser entregues ou dispensados para o paciente mediante uma receita médica, tá? Por conta disso aqui. Existem, imagina, olha o que eu acabei de falar, ó. O uso excessivo pode causar um problema grave respiratório. Quem é que vai calcular esse risco? É o médico. Não é você, não é o farmacêutico, mas sim o médico. Por isso que o médico faz receita ou prescreve um medicamento na dose exata para aquele paciente, para a Heroane, e não para o Lucas. Por isso que lá está o nome dela, tem tudo certinho de acordo com a necessidade dela naquele momento. Tá bom? Então, essas são algumas informações dos analgésicos opiáceos. Esses medicamentos ainda podem interagir com outros. A gente, inclusive, disse, né, falou sobre interações medicamentosas na aula passada. O que pode comprometer o seu efeito e conduzir, ou levar, né, ocasionar, a reações indesejadas. É necessário sempre ler a bula. A gente falou, tem um capítulo só para ler e interpretar a bula. A gente mostrou, se não me engano, 6 ou 7 porquês, ou áreas, setores da bula que você deve olhar. Bom, é fundamental que a gente consiga, obviamente, ler, entender para quem é, por que é, qual a situação deve utilizar, efeitos adversos, enfim, tudo que a gente viu no capítulo, tá? Isso não é diferente para medicamentos analgésicos opiáceos. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, a gente deve consultar o médico, de preferência o médico que receitou, ou também o farmacêutico, porque ele vai ter conhecimento para poder nos auxiliar. Existem também os não opiáceos, lembram? São duas vertentes. Opiáceos, que derivam da morfina, que é uma substância que vem do ópio, por isso opiáceos. E tem os não opiáceos. Obviamente, não tem relação com o ópio, tá? Vamos ver o que mais é. O ácido acetilsalicílico, o paracetamol e o ibuprofeno, que integram o grupo de analgésicos não opiáceos, são, de acordo com a consultora norte-americana, IMS Health, os medicamentos de venda livre mais consumidos em Portugal. Por que vocês acham? Claro, aqui está em Portugal, né? Mas no Brasil não está muito distante, não. A gente vai falar, acho que, do Brasil daqui a pouco. Por que vocês acham que eles são muito vendidos? Por que analgésicos são vendidos, assim, em grande escala? O que vocês acham? Mais fácil, quer dizer, uma outra pergunta diferente. Na casa de vocês conhecem alguém, um amigo, uma amiga, sei lá, ou alguém da sua casa, não precisa falar nome, que é viciado em medicamentos assim, para dor? Alguém conhece alguém? Você conhece? Não. Sua irmã? Adora. Eu tenho uma pessoa... Cartela, se deixar... Aham. Semana passada. Eu e meu irmão mais velho, a gente foi ela ficou 36 comprimidos com uma dor de cabeça. Quantos? 36? Mais uma sentada? Ela ligou, ela ficou mal. Gente, você tá doida. Ela me ligou e falou que mal. Aí eu tenho menina. Eu trabalho nesse cartão assim no mercado. Aí eu liguei para ele comendo, falei, olha, de casa no mercado, não sabia o que fazer, deixando. Aí ele conseguiu controlar, né? Ela falou a condução, mas me chamou de saúde. Aí o SAMU demorou a chegar e a gente foi para o carro. Aí ela deu uma fala da cartinha do carro, aí ela ficou lá no carro. Caramba, deixa eu só resumir para a galera e já comento. Turma do MIT, o seu nome mesmo, perdão? Ana Laura? Ana Laura disse que uma pessoa que ela conhece é viciada assim, em medicamentos e tomou 36 comprimidos essa semana. Aí ela teve que pensar no primeiro socorro, a pessoa teve convulsão e foi estar no hospital. Graças a Deus não aconteceu nada assim, tão grave, né?
Fizeram a lavagem. Meia aérea ainda, meio. Tá. Aham. Que bom. Então, vejam, isso é de certa forma, uma dependência. Então, é simples. Se eu consigo gratuitamente ter acesso a esse medicamento, significa que eu posso tomar a torto e direito. Muitas vezes esse é o pensamento das pessoas. Mas, na verdade, não. Tem um capítulo que a gente vai ver mais para frente no curso, que lida de medicamentos assim, que podem ser comercializados sem receita, mas que isso não significa que eu posso tomar assim, como se fosse água, né, que eu tomei agora. Não. Há uma precaução. Inclusive, isso é importante a gente olhar para a bula também e tudo mais. As pessoas acabam se tornando dependentes. Eu conheço uma pessoa bem próxima que é assim, Ana. Aham. Certo. Olha, quando você falou 36, eu até falei 36, eu assustei, não? Realmente. Realmente. Certo. Aham. Ela é viciada. Vejam que situação, né? Bom, é o que eu falei, dependência. Aham. Certo. Que é essa dos 36 cumprir. Ah, tá. Aham. E aí eu achei nas coisas dela um caráter diferente, sabe? Um gosto de caráter de aquela cidade bem na parede, sabe? Bem escura. Eu achei muito, né? Olha só. Porque meio estranho, sabe? Não tinha nada, nenhuma dúvida, nada. Fica muito que era bem do médico. Ela compra lá na internet e compra. E vai tomando. Certo. É uma. Nossa. Não, eu imagino. Para quem tomou 36 de uma vez, quantas cartelas ela não tem, né? Você sabe que nós temos um hábito de. Isso é bom, eu acho. Mas essa sensação de prazer, as pessoas encontram em várias coisas diferentes. Então, alguém que tem compulsão alimentar, por que come feito louco? Porque isso, no corpo dela, traz uma sensação de bem-estar, porque tem a liberação da dopamina e tudo mais. Muitas vezes a gente encontra válvulas de escape para tentar resolver, de certa forma, o nosso problema. Mas isso, muitas vezes, geralmente, acaba fazendo com que a gente tenha mais problemas ainda. E é uma bola de neve, né? No caso dela, é uma situação complicada. E aí tem que ter intervenção mesmo médica, para tentar ver como é, e, sei lá, fazer uma terapia, alguma coisa do tipo, porque com certeza não é benéfico, né? Faz mal para ela e tudo mais. Obrigado pelo relato. E que bom que deu tudo certo, né? Que bom. Segundo essa Infarmed, a partir de determinadas dosagens, os dois últimos, tem 3 medicamentos, os dois últimos, paracetamol e ibuprofeno, só deverão ser vendidos mediante a apresentação de receita médica. Na prática, isso acontece? Muitas vezes não, tá? Infelizmente. Deveria? Deveria. Mas a gente tem profissionais e profissionais, né? Farmácias e farmácias, atendentes e atendentes. Mas não deveria. Os analgésicos não opiáceos são eficazes ao nível da dor muscular, dor óssea, dor de dentes e também dor de cabeça, por exemplo. Bom, o paracetamol é bem famoso, né? Todo mundo já ouviu pelo menos falar dele em algum momento. Agora, a gente tem, de certa forma, uma junção. Vejam aqui, outro nome apareceu. A gente falou de analgésicos que lidam com dor. Diminuem ou reduzem, né, a dor. Mas aqui apareceu outro camarada, outro nome. Antipirético. Eu ia perguntar, mas está bem aqui, né? Antipiréticos lidam com febre. Então, analgésicos e antipiréticos são medicamentos que lidam com dor, com febre. O
que conseguem resolver, ao mesmo tempo, essa proposta, dor e febre. São utilizados, portanto, em caso de febre e no alívio de dor, como, por exemplo, dor de dentes, cefaleias é dor de cabeça, tá? Cefaleias ligeiras ou dores musculares. Um exemplo é o nosso querido, a gente acabou de falar sobre ele, o paracetamol, que é um analgésico não opiáceo, que é menos agressivo, está recomendado a pessoas com doença gástrica. Pode também, além de ser um analgésico não opiáceo, também atuar contra a febre, mas não combate a inflamação, tá bom? O que isso aqui quer dizer, gente? Eu lido com o sintoma e não com a causa, tá bom? Então, qual que é o sintoma? Ou sinal? Nesse caso aqui é uma febre. Mas o que causa a febre? Uma inflamação. O paracetamol não vai combater a inflamação, ele só vai baixar a temperatura. Então, ele vai lidar com a temperatura. Com a inflamação, eu, médico, preciso prescrever outro medicamento para o paciente. Tá bom? Então, antipiréticos lidam com a temperatura e não com o que está causando a alteração dela. Essa é a ideia. Em doses excessivas, pode provocar danos hepáticos, pelo que a dose diária máxima é 4 gramas. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre hepatócitos daqui a pouco, entre aspas, essa aula é bem longa, mas em algum momento dessa aula a gente vai falar sobre o que são hepatócitos, qual que é a importância deles para a gente e tudo mais. Perdão. Olha aqui. Antitérmicos ou antipiréticos significam exatamente a mesma coisa, tá? Então, se eu falasse que o paracetamol é analgésico e antitérmico, daria na mesma. Porque antitérmico e antipiréticos significam exatamente a mesma coisa. Tá bom? E a proposta desses antitérmicos, o nome já diz tudo, né, gente? Térmicos vem de temperatura, certo? Claramente temperatura elevada, acima do que eu espero, do que eu quero para o meu organismo. Anti vem de contra, resiste, se opõe, luta, combate. Então, antitérmicos são medicamentos que combatem essa elevação da temperatura do nosso corpo. Tá bom? Ou são chamados de antipiréticos ou antitérmicos, ou até mesmo de, tem um nome tão difícil, febrífugo. Desculpa, eu tenho dificuldades com algumas palavras. Febrífugo, ou também antifebril. Esse antifebril eu já ouvi algumas vezes, para mim faz sentido também, mas eu costumo falar mais antitérmico, tá bom? Chamem como preferir, mas entendam que toda vez que a gente usa um antifebril, por exemplo, a gente quer reduzir ou fazer com que a temperatura dessa pessoa reduza ou volte ao normal. É um medicamento que previne ou reduz a febre, diminuindo a temperatura corporal que está acima do normal, acima de 37, 37,5. E aqui tem uma curiosidade, né? Porque geralmente a gente tem uma tendência a pensar algo óbvio. Bom, se eu estou com 39,5 e tomo um antitérmico, a temperatura vai baixar, certo? Certo. Mas se eu tiver com 37, Lucas, e tomar, a temperatura também baixa? Não. É o que está escrito aqui, ó. Eles não vão afetar a temperatura normal do corpo se uma pessoa não tiver febre. Então, assim, eu não estou com febre. Se eu tomo um antitérmico, não vai acontecer nada. Eles só atuam quando a minha temperatura está acima do normal, tá? Acima de 37,5, 37, por aí vai. Geralmente a temperatura normal do nosso corpo vai de quanto a quanto? 36 a 37,5, geralmente. Alguns falam de 35,8 a 37,4, mas geralmente a gente adota de 36 a 37,5. Bom? Beleza? Mas a gente vai falar sobre isso em outras apostilas. Só estou adiantando alguns conteúdos já para vocês. O que mais? Esses antitérmicos também, de forma contraditória, ou seja, estranho, a maioria deles são utilizados para outros fins. Olha que coisa louca. Eu tenho um medicamento que combate essa elevação da temperatura do meu corpo, mas eu não utilizo para combater essa elevação da temperatura. Eu utilizo para outras coisas. Vamos ver
para quais coisas são essas, né? De forma exemplificada, os antipiréticos mais comuns no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né, são a aspirina e o paracetamol. Olha ele aqui de novo. São primariamente utilizados para dor. Percebem? Aspirina, para dor. São antitérmicos? São. Mas eles também ajudam no alívio de dor. Então, não necessariamente as pessoas utilizam, quer dizer, não necessariamente não, é escrito aqui, né? Elas não utilizam geralmente para combater essa elevação natural da temperatura. Utilizam para outros fins, como, por exemplo, para aliviar a dor. Existe um debate sobre o uso apropriado de tais medicamentos. A febre é parte da resposta imune do corpo contra uma infecção que acarreta benefícios e malefícios. Às vezes a gente tende a pensar que a febre é algo ruim. É um pouco verdade e um pouco não. A gente vai ver aqui o porquê, tem alguns porquês. Tá? Então a febre em alguma situação pode ser benéfica e é uma resposta do nosso organismo para tentar combater algo. A gente vai ver o que é. Mas essa elevação natural da temperatura do meu corpo também pode trazer alguns prejuízos, principalmente se eu tiver problema de coração. Vamos ver o que são. Quais são esses prejuízos, né? E esses benefícios. Bom, os benefícios da febre. Aumento da resposta imunitária. O que é isso? Alguém tem noção? Se vocês forem pelo nome, dá para, talvez, assim, chutar. Exatamente. Na mosca. Então, teoricamente, a febre dá condições para que o meu corpo consiga responder ou resistir, combater mais micro-organismos que são nocivos. Então, se é um vírus, uma bactéria, alguma coisa que está no meu corpo, quando a temperatura do meu corpo se eleva, automaticamente o poder de defesa do meu corpo também se eleva e consegue, então, combater, ou pelo menos lutar contra algum invasor, uma bactéria, um vírus, alguma coisa do tipo, um fungo que seja, geralmente bactéria. O que mais? Há também a promoção da fagocitose, como se fosse a célula de defesa fosse engolindo os invasores e matando eles. É algo nessa linha. O aumento da temperatura do corpo impede também a proliferação de bactérias. Faz sentido, né? Eu tenho bactérias se desenvolvendo, se proliferando, se multiplicando, e aí, de repente, a temperatura se eleva e começa a matar, a diminuir essa proliferação. Agora, essas bactérias não se multiplicam mais, ou não se multiplicam de forma tão rápida, por conta da elevação natural. Essa temperatura elevada não favorece o crescimento das bactérias. Por isso que elas tendem a morrer, ou a não se proliferar, não se multiplicar tanto quando o meu corpo está com a temperatura acima do normal. Então, vejam, benefícios consideráveis, né? Eu impeço ou diminuo a proliferação das bactérias, eu aumento a resposta imunitária, ou eu aumento o poder do meu sistema imunológico, e ainda faz com que o meu corpo consiga matar mais micro-organismos. Da hora, benefícios consideráveis, show. Mas existem também prejuízos ou malefícios que a febre pode trazer para o meu corpo. Vamos ver quais são. Lembra que eu falei? Principalmente pessoas que têm problema de coração têm chance de ter prejuízos por conta dessa febre, dessa elevação da temperatura. Vamos ver por que isso acontece. A febre resulta, em parte, de um aumento da taxa metabólica, o que se traduz no aumento do consumo de oxigênio. Isso, eu vou traduzir, eu vou falar, tá? Isso resulta no aumento da frequência cardíaca para aumentar o aporte sanguíneo dos tecidos. Traduzindo, todo o nosso corpo precisa de oxigênio, certo? Certo. As nossas células precisam de oxigênio e precisam de nutrientes. Fato. Só que o que acontece? Quando a temperatura do meu corpo aumenta, como se as minhas células precisassem mais de oxigênio. Então, eu aumento a temperatura e aumento a demanda de oxigênio. Aumenta a temperatura, as células consomem mais oxigênio. Se elas consomem mais, o que o meu coração faz? Começa a bater mais rápido para mandar sangue
para que elas recebam mais oxigênio. Porque o oxigênio chega pelo sangue, não chega pelo ar. Então, se elas, digamos que a Aerone seja, a Ana Laura e a Aerone são células. Perdão, só para vocês entenderem. Eu sou o coração. Se eu sei que elas precisam de oxigênio, se eu não mandar oxigênio para elas, morrem, o que eu faço? Começo a bater mais, para que o sangue chegue mais rapidamente para elas. Só que quando eu bato mais forte, o coração, eu trabalho em excesso. E pessoas que já têm problemas cardíacos ou doenças cardíacas, obviamente, não podem ter o coração trabalhando em excesso. Então, infelizmente, elas começam a ter problemas por conta da febre. Entenderam? As células precisam mais de oxigênio, o oxigênio só chega pelo sangue, o coração bate mais rápido para mandar o oxigênio, ele até consegue fazer isso. O sangue chega, as meninas, né, as células recebem o oxigênio, mas, em contrapartida, o coração sofre prejuízos. Isso pode trazer a morte do paciente, tá bom? Isso. Se para baixar, nunca é bom, nem acima nem abaixo. Então, nem a hipertermia, nem a hipotermia é bom. Nem a temperatura abaixo do normal, nem acima, com certeza isso pode trazer prejuízo e vai colocar minha vida em risco cedo ou tarde. Principalmente crianças, né, como você colocou. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. Aporte, tá, gente? Aporte significa pegar. Alguém já viu? Alguém estuda? Vamos ver se alguém faz isso. Aham. Alguém já viu algum vídeo de educação financeira? Já ouviram falar sobre aporte? Quanto você aporta por mês, Samílio? Aí eu aporto R$50. Ou seja, ela investe. Ela pega R$50 e coloca em algum investimento. Aportar significa pegar. Tá? Então, o aporte sanguíneo dos tecidos significa o quê? Os tecidos estão recebendo sangue. Por isso, aporte sanguíneo. Tá? Os tecidos do seu corpo precisam receber sangue para receber oxigênio. Esse é o nome feio, mas significa isso, pegar. Então, esses são os antitérmicos. A gente já viu analgésicos que combatem dor. Ponto. Aliviam dor. Tem os opiáceos e os não opiáceos. A gente também viu antitérmicos. E agora mais um. Isso aqui é... antigripais. O que será que fazem, meninos? Combatem o que será? Ninguém sabe, né? A gripe, claro, né? Mas só sempre se lembrem, se acordem do anti, que é contra, o oposto. Os antigripais são medicamentos compostos por por outras propriedades que, em ação conjunta, isso é importante, combatem todos os sintomas conhecidos da gripe. Os analgésicos, presta atenção nesse parágrafo. Os anti-inflamatórios, e essa é aquela palavra que eu falei que tem dificuldade. Descongestionante nasal, a gente já viu o que é tudo isso aqui, tá? A gente vai falar um por um. Então, analgésicos, anti-inflamatórios, descongestionantes, e antihistamínico e antitússico são exemplos de medicamentos antigripais. Traduzindo, olha o que falou aqui, né? Eles, em ação conjunta, combatem os sintomas da gripe. Por exemplo, o Cimegripe. Não mais, mas há um tempo atrás eu utilizava muito Cimegripe. Eu tenho sinusite crônica, então às vezes quando começa a atacar eu tomava bastante Cimegripe, é isso aí. Funciona demais, ele é muito bom. Resulta mesmo, tá? Uma dica, mas lógico, né, sempre com... Quem falou? E aí, resolveu pra você? É bom, né? Nossa. Bem-vindo ao clube. É péssimo, gente, é horrível. Que demora? Sério, cara, pra mim, assim, é um tapa. Assim, tapa eu falo assim, tipo, com 3 dias, eu fico zeradinho, tipo assim. Tipo assim, né? Tipo assim, 3 dias é muito, não rola. Pode acontecer. Eu peguei resfriado, Aham. aí eu já tomei ele de retirada. Eu tomava 3 vezes por dia, né? Eu acho que é 4 vezes. Aí de manhã, tarde e à noite.
Aí eu fiquei umas 4, 5 dias, eu vou chamando um pouquinho. Tá louco. Cara, isso aqui pra mim, assim, é batata. Mas é que faz, tem mesmo quase uns 2 anos que eu não tomo mais, mas eu tinha sempre na minha bolsa. É muito bom. Será que é isso aqui, né? Vou deixar aqui. Eu comprei junto com ele e a pastilha pra garganta, porque é incrível. Dá uma Porque você quer tudo ligado, né? Tudo ligado, tudo. Ouvido, garganta, tudo nariz, né? Isso aqui, deixa eu ver, terminei. Esse aqui, galera, antiácidos. O nome parece óbvio, mas e tentar entender o que ele combate? Não é tão óbvio assim, eu acho, né? O que vocês acham que esses caras fazem? Antiácidos. Perdão? Combatem, atuam no estômago. Show de bola, exatamente isso. Galera do MIT, a Laura disse que atua no estômago. Isso, faz sentido. Vamos ver o que são. Oi, Luciane, porventura você colocou o seu nome lá no grupo do Whats, né? Só para confirmar mesmo, tá bom? Se você não tiver colocado, por favor, coloca lá para você ficar com presença, tá bom? Porque as meninas põem presença para você lá. Tá bom? Se já colocou, beleza pura. Se não colocou, coloque, por gentileza. Bom, antiácidos, sim, são medicamentos que são autoprescritos e que são comumente usados. Consistem em sais de carbonato. Eu deixei isso aqui só para curiosidade mesmo, tá? Não precisa decorar tudo isso aqui. Mas consistem em sais de carbonato de cálcio, magnésio, alumínio e vários compostos ou combinações. O efeito desses medicamentos está voltado para, como a Ana disse, estômago. O que eles fazem, professor? Neutralizam parcialmente o ácido clorídrico gástrico. Deixa eu dar uma situação que eu acho que todo mundo já passou. Se alguém não passou, esse alguém tem sorte, talvez vai passar um dia. Sabe queimação? Alguém já sentiu queimação? Eu acho que nunca sentiu? Gente, tô falando por isso também que eu fui cuidadoso, hein? Se eu tivesse afirmado, sério, você nunca sentiu nada de queimação, menina? Que bom, você não sabe. Que ótimo. Queimação não é legal. Quem já sentiu? Eu acho que quase todo mundo, né? Se não, meu Deus do céu. Mas assim, queimação, vocês que não conhecem, a galera que já sabe, não queiram sentir, é ruim, muito ruim. Literalmente queima, parece que é um fogo aqui na boca do estômago, né? É muito, gente, tira mesmo assim o nosso conforto. É péssimo. Tem um treco borbulhando, né? Queimando. E esse negócio é o ácido. Então, vocês sabem, a gente vai ver esse tema digestório na apostila Anatomia e Fisiologia. Tudo que cai no nosso estômago recebe um banho de ácido. Porque esse ácido vai corroer, ajuda na absorção. Sentido? Então, se fosse uma banana, né? Não é. Mas se isso fosse uma banana, e se eu comesse, quando isso chegasse no meu estômago, levaria um banho de ácido que ia ajudar a derreter, a dissolver, para que eu pudesse absorver e tudo mais. Esse banho de ácido, né, esse ácido, a gente chama de ácido clorídrico. Esse cara faz parte do nosso corpo. Claro, porque nos ajuda no processo de digestão e tudo mais. Só que, vez ou outra, ele nos incomoda. Queima. Então, por isso que queima, porque é um ácido que sai do lugar, um ácido que vai para uma região que ele não deveria estar, geralmente aqui no esôfago. E aí você tem esse incômodo. Queima mesmo, porque é um ácido, como se fosse um fogo. Um negócio horrível, né? A gente não sabe o que fazer, é péssimo, tá? Então, os antiácidos combatem justamente essa situação. Quando eu tenho uma situação onde o ácido clorídrico, lá do meu estômago, de aspas, sobe, ou vai para uma região que ele não deveria estar. Quando isso acontece, eu consigo combater. Lucas, só quando sobe? Não. Já ouviram falar de úlcera? No estômago? São feridas no estômago. Então, quando você tem feridas ou úlceras no estômago, essa região perde uma camada protetora. Então, você tem uma ferida,
e essa ferida fica exposta a esse suco gástrico. Então ele fica toda hora relando. E aí queima porque não tem nada protegendo. Toda hora esse ácido clorídrico entra em contato com essa ferida e você, que tem úlcera, sente esse incômodo e por aí vai, tá bom? Então, antiácidos lidam com esse ácido clorídrico presente no nosso estômago. E também ajudam na inibição da enzima proteolítica, que é a pepsina. Exemplo, estomazil. Esse é famoso. Perdão. Esse é famoso, né? Estomazil. São antiácidos, né, que podem ser utilizados para úlceras, como eu acabei de dizer, duodenais e gástricas, gastrite nervosa, doença de refluxo. Quem já ouviu falar de refluxo? Você tem? Alguém tem? Não. Minha filha mesmo. Ela tinha? A minha sobrinha também. Porém, com tudo que ela comia ou bebia, né? dava, né? Fora de novo. Refluxo. Nada parado. E aí você tem também, quando retorna, o que retorna junto? O ácido clorídrico. Por isso que dói, incomoda quando você volta, porque o que tem no seu estômago? Ácido. Não, tá louco. E esse ácido volta e queima. Tem algumas imagens na internet, vocês procurarem. Vocês veem? A garganta da criança ou da pessoa fica literalmente toda cheia de feridas. Toda destruída, ferrada, por conta desse ácido que não deveria estar ali. A nossa garganta, algumas estruturas não foram feitas para recebê-lo. Por isso que ele queima e ele causa esse desgaste. Então, realmente é bem comum em criança. A minha sobrinha também, eu morei um tempo com ela e ela tinha. Graças a Deus passou, mas ela tinha também. E aí choram, hein? Tem sentido, né? Quem gosta de alguma coisa queimando. Então, refluxo, insuficiência pancreática, dispepsia, ácidos biliares e uma série de outras disfunções gastrointestinais. Resumidamente, eu lido com o ácido clorídrico presente no meu estômago. Olha, se a gente for pelo nome, o que vocês diriam? Sem olhar aqui. Tipo assim, o que é reeducar? O que é reeducação alimentar? Reeducação é diminuir o que eu como. Pode ser. Se eu sou um cara que só come fast food, pode ser. Pode ser. Exatamente. Porque educação vem no sentido de ensinar, né? Você comer uma alimentação saudável. Exatamente. Com muita bobeira, tem que começar a comer salada. Isso. Então, assim, tipo, eu sou um cara que toma muito refrigerante, toma muito sorvete, muito fast food, não sei o quê. De repente, passa por um processo de reeducação alimentar. Alguém, geralmente um nutricionista ou nutrólogo, sei lá, que é o médico especializado em nutrologia. Então, ou o nutrólogo, ou a nutricionista, ou o nutricionista, me orientam e eu vou fazer uma reeducação alimentar. Então, eu vou aprender, eu vou ser reeducado, perdão da expressão, a comer. É isso. Então, a reeducação é ensinar corretamente. Tá? Como se eu soubesse, mas eu perdi o caminho e agora eu preciso ser ensinado novamente. E a reeducação, ou os reeducadores intestinais, têm esse objetivo. Fazer com que, lógico, né, não é uma sala de aula, mas é ensinar o meu intestino a funcionar adequadamente do jeito que eu quero. Dá para entender, né, Pâmela? Você tem um medicamento que auxilia e que mostra para o meu intestino, cara, é assim que você tem que funcionar. O que você precisa? Eu vou te ajudar, vou te auxiliar. E esse é o papel dos educadores intestinais. Mas vamos ver, né, com detalhes o que significa. A principal função do regulador intestinal, alguns chamam assim também, tá? Faz sentido também. Se você olhar para esse nome, regulam o seu intestino, ou o funcionamento dele. Tem lógica. Saúde. A principal função do regulador intestinal é ajudar o intestino a processar melhor o alimento, distribuindo da melhor forma os nutrientes para o corpo. Assim, olha, cara, você não anda funcionando adequadamente, eu vou ensinar você como faz. E aí eles vão auxiliando. Vamos ver como isso acontece, tá bom? Relaxa. Tranquilo.
Esses reguladores ou reeducadores intestinais também auxiliam no processamento do bolo fecal. Como eu vou falar isso de... bom, eu ia... vamos lá. Galera do Meet, espera aí que eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Por gentileza, vê se vocês conseguem enxergar uma... acho que dá para ver. Dá para ver, né, meninas? Meninos? Sim, uma tá imagem para ver. Perfeito. Obrigado. Então, vejam, ó, toda vez que eu como algo, esse algo... Deixa eu ver se eu pego uma imagem... eu não queria pegar sem... Ó, eu como algo e isso vai seguindo o caminho normal. Então, cai no estômago, recebo o banho aí do suco, do ácido gástrico que a gente falou. Enfim, vai percorrendo todo o meu organismo. O que acontece é que em algum momento aqui, no intestino, começa a ter o bolo fecal. Bolo fecal, fezes. Então, eu tenho como se fosse um monte, de fezes, o trânsito que deve acontecer naturalmente. Em algum momento, esse trânsito não flui. Algo impede, e aí a gente tem que ver o que é. Pode ser um câncer, pode ser várias coisas. Alimentação, pessoas que geralmente não hidratam, ou não se alimentam de frutas, verduras, fibras, geralmente tem problema de constipação, ou de intestino preso, né? O negócio não funciona, não vai. Ou se tivesse um acidente, o trânsito não flui. Algo bloqueia. E a ideia é que, em algum momento, esse bolo fecal começa a ser formado para depois ser eliminado, né? Quando a gente vai fazer o número 2, quando a gente vai defecar. Só que esse bolo fecal pode ser limitado. E aí ele não consegue caminhar por esse fluxo que deveria ser normal. Quando isso acontece, que o bolo fica parado, a gente chama de constipação. E esses reeducadores intestinais, ou reguladores intestinais, têm o papel de fazer com que tudo flua naturalmente. Tá? Como se, vou dar um exemplo bem bobo, uma analogia bem boba. Imagina você tem uma, bem comum, está numa estrada, isso aconteceu comigo no Paraná. Você está na estrada e cai uma árvore. Uma árvore na estrada ninguém pode passar, certo? A não ser que você esteja chique, né? Pode ser, mas geralmente você não consegue passar. Então você tem que esperar o bombeiro ou alguém remover a árvore para que a pista possa fluir normalmente, não é? Aí os carros conseguem caminhar, correr e tudo mais. A ideia desses reeducadores ou reguladores intestinais é exatamente a mesma. Eles ensinam como é que o fluxo, só que nesse caso do bolo fecal, o bolo de fezes, como é que as fezes devem caminhar dentro do intestino, eles removem esse empecilho. Eles mostram para o meu intestino como é que ele deve funcionar naturalmente. E dá condições. É como se fosse o bombeiro, ou sei lá, o cara que vai e tira o que impede o trânsito funcionar naturalmente. Então, reeducadores são isso. Chamam assim porque eles, de fato, reeducam, mostram, dão condições para o meu intestino, né, funcionar naturalmente. Por isso que tem esse nominho aí. Vamos continuar. O que mais, Lucas? Aí, dá para ver, né, meninas? Ótimo. Conseguem ver agora a apresentação de slides, né? Olha, obrigado. A Luciana falou que já teve muita acidência. É horrível, Luciane, é horrível. Então, a principal função deles é fazer isso, né, gente? É auxiliar no fluxo normal aí do bolo fecal e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes esse bolo fecal fica preso nas paredes do intestino e é aqui que a gente chama de constipação. Nossa, eu juro, eu não tinha pensado em mostrar isso para vocês. Mas eu vou mostrar, porque talvez vocês nunca tenham visto. Quer dizer, não vou mostrar, né? Eu vou falar. Vejam isso aqui, eu vou pegar a mesma imagem que eu mostrei. Consegue, dá para ver, né? Dá.
O que acontece? Geralmente, se você tem uma constipação, ou seja, se o bolo fecal não anda e você continua comendo, o seu organismo continua produzindo fezes. Faz sentido? Uma coisa é não sair, mas se continua entrando, o meu corpo continua produzindo. Algo não permite, né? Tem alguma coisa aqui bloqueando, uma fezes pode ter ficado dura e tudo mais. E aí, vai enchendo. Enche, vai ficando aquela fezes ou o que está bloqueando aqui não impede a passagem, e aí eu vou tendo as fezes sendo produzidas e subindo. Se a gente não fizer, isso não é legal, mas se eu não fizer nada, eu, equipe médica, equipe hospitalar, não fizer nada com esse paciente, as fezes sobem, e aí começa a subir e sai pela boca. Oh. Sim. Ela acaba me matando. Isso acontece, tá? Então, assim, juro, isso é bem comum, principalmente em quem tem câncer de intestino, ou situações severas de constipação, sobe. Porque é o que eu falei, não sai, as pessoas não se tocam. Cara, é normal se ficar uma semana, 4 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias sem ir no banheiro, não precisa ser médico para saber que isso está errado. Mas as pessoas acham, não, amanhã eu vou. E esse amanhã eu vou, em algum momento, sai. Tá? Então, os educadores trabalham também com prevenção. Ora, eu preciso remover ou ensinar o meu intestino a funcionar naturalmente para que eu não tenha o acúmulo de fezes aqui. Senão, isso vai ter que sair para algum lugar. Perdão da expressão, se não sai por baixo, sai por cima. Vai sair. A não ser que eu não coma mais. Mas ainda assim, eu vi um estudo, quando eu tinha acesso a essa informação, fui procurar e é verídica. O que acontece? As fezes não são só resultado do que você come. Sabia? Então, por isso que, às vezes, você tem pacientes que não comem no hospital, e mesmo assim ainda continuam defecando. Porque as fezes são o resultado, ou a soma de água, comida ou alimento que você coloca para dentro, mais uma descamação que acontece naturalmente no seu estômago. É como se as células do seu estômago fossem descamando. E essa descamação ajuda ou faz parte do bolo fecal. Então, mesmo que eu não coma, eu ainda continuo, claro, no momento isso vai acabar porque as células vão morrer. Mas em algum momento, mesmo não comendo, eu ainda continuo defecando por conta desse processo natural de descamação das células. Tá bom, gente? Então é muito sério. Se tiver algo errado aí, tem que sair. Não, porque senão vai sair por outro lugar. Claro, né? E imaginem o constrangimento. Não precisa nem falar, né? Imagina? Não é legal. Não é legal. Tem gente aqui falando que já viu casos já. Ah, tem gente aqui falando? Peraí, deixa eu ver. Peraí. Bom, vamos lá, deixa eu começar por aqui. Mas com o tempo, o intestino não acostuma a funcionar só com remédios. No caso, a gente vai fazer, depende da situação, tá? Mas geralmente é só para ensinar o caminho certo. Quem perguntou foi a Paty, né? Paty, desculpa te chamar assim, eu acho que deve ser Patrícia, né? Mas eu vou chamar como tá aqui, tá? Paty, é o seguinte. Sim, você pode ficar dependente, mas geralmente a gente só utiliza isso aqui de vez em quando, eventualmente. Vez ou outra eu utilizo para conseguir resolver o meu problema naquele momento, tá bom? Então, estou constipado. Sei lá, tomo um laxante. Vai descer tudo, teoricamente. Depois, eu volto e mudo a minha alimentação. Entenderam? Então, muitas vezes, o que causa uma constipação não é um problema do meu intestino, mas sim o que eu como. Cara, se eu não bebo água, não como alimentos com fibra, não como fruta, não como verdura, é muito esperar que eu tenha um fluxo natural, normal do intestino. Não vai acontecer. Cedo ou tarde eu vou ter problemas no intestino. Então, Paty, o que acontece pontualmente, ou seja, em alguns momentos, eu utilizo, mas isso não é para ser um uso crônico, tá bom? Beleza, Paty? Mila, aconteceu isso com minha irmã. Ela teve que fazer uma lavagem, tá vendo?
É real. Mila, eu imagino, né, que não deva, que não, provavelmente não foi nada legal, né? Obrigado. Eu conheço uma outra pessoa também que isso aconteceu. Foi o seguinte, ela estava criança. Desculpa. Ela estava criança, estavam brincando, de repente caiu. Do nada, o menino caiu. Quando foram ver o que é que ele tinha caído, ele caiu e aí já que as fezes estavam saindo pela boca dele. E aí pegou infecção, porque as fezes... Gente, fezes, né? Tá cheio de bactérias, cheio de coisa que não deveria passar pela nossa boca. Caiu na corrente sanguínea e ele morreu por sepse, infecção generalizada. Acontece, porque não é para sair por aqui, para sair por outro lugar que foi feito para sair isso. Se sobe, eu tenho risco de contaminação e muitas outras coisas. E aí esse caso, essa pessoa que a gente conhece, o menino morreu. Caiu do nada, graças do nada, e aí isso aconteceu, infelizmente. Luciane, isso já aconteceu com o filho da minha amiga. Ah lá, mais um caso. Acontece mesmo, viu, meninas? Pessoal, né, limite, infelizmente. Obrigado pelo relato de vocês, tá? Sempre enriquecendo a aula. Vamos lá. Desculpa, deixa eu compartilhar para vocês aí. Um momentinho. Aí, perfeito. Vamos lá. Na composição do regulador intestinal, ou seja, na composição, esses medicamentos são feitos de algo. Nisso que eles são feitos, são encontrados diversos elementos que ajudam o intestino no processo digestivo. Entre eles se destacam as fibras. Quem nunca ouviu falar de fibra, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que fibra faz bem, facilita o fluxo, o bolo fecal, facilita como as fezes caminham dentro do intestino, por aí. As quais são as principais ajudantes na hora de eliminar os resíduos no final do processo digestivo. Ou seja, quero fazer com que o fluxo ocorra naturalmente. Uma boa estratégia é utilizar fibras. Só que isso que eu vou trazer aqui eu acho que é curioso. Acho que talvez nem todo mundo sabia. Vamos ver. A fibra em si não é digerida pelo corpo humano. Não é, professor? Então não entendi. Você acabou de falar que a fibra me auxilia e me ajuda a lidar com a constipação. Então, se eu estou com o intestino preso, se eu como fibra, se eu faço injeção de fibra, isso resolve. Eu vou mais vezes no banheiro. Mas você está falando que não há ingestão? Não há. O meu organismo não digere. O que acontece é, no processo digestivo, essas fibras aumentam o bolo fecal, é um bolo de fezes, né, o que eu falei, esse monte de fezes que vai caminhando até sair pelo ânus. Essas fibras aumentam o bolo fecal e, pela sua capacidade de absorção de água, conseguem fazer com que as fezes fiquem mais macias e, consequentemente, estimulam, promovem e resultam na movimentação intestinal, tornando-a mais fácil. Traduzindo, não há digestão dessas fibras. Elas só captam água. É isso. Legal, né? Elas puxam água. Uma dica, quando... Nossa, é meio nojento, mas é porque faz parte. Quando você tem diarreia, ou quando... Você já ouviu falar alguém que tem, né? Não é assim? Geralmente as fezes saem mole. Por quê? Porque tem água acima do normal. Então, quando alguém está com diarreia, o corpo dela envia uma quantidade de água acima do normal para o intestino. E esse acúmulo de fezes, essa soma de fezes mais água, dá naquilo que você já deve imaginar. A pessoa defeca mole. As fezes ficam líquidas, perdem essa textura viscosa, né, macia e tudo mais. Tá bom? Então, geralmente, pessoas que têm o intestino preso têm fezes duras. Se é dura, não funciona. Por isso que trava. Porque a dura não anda. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é lá do Goiás. Lá no Goiás tinha esse ditado. Quem já chupou jabuticaba aqui e teve algum problema com jabuticaba? Já, né? Eu também, tá tudo bem, viu? E aí lá no Goiás a gente falava o seguinte. Isso eu não sei se aqui em São Paulo, mas no Goiás era assim.
Toda vez que você for comer jabuticaba, se você for daqueles que come caroço, e eu sou, se bem que faz tempo que eu não como, coma sempre cascas também, né? Lá tinha um ditado de 3. Então, as 3 primeiras jabuticaba que você chupa, né? Aí você chupa com casca, depois você pode engolir o caroço se você quiser. Por quê, Lucas? Porque lá, segundo o ditado da turma, você consegue, perdão essa aula, tá? Só para vocês entenderem. A casca é macia. Então, quando o bolo vai caminhando dentro do seu intestino, não trava. Se você só come caroço, já aconteceu comigo, eu já sofri demais. Uma vez só, depois eu nunca mais quis passar por isso. Se você só come caroço, eles são duros e param. Ficam emperrando. Isso gera dor, desconforto, às vezes tem intervenção médica, tá? Então, a recomendação comum cascas. E aí, o que isso tem a ver com a aula, Lucas? Tudo a ver. Porque se você tem algo que facilita, que deixa mais macio, digamos assim, fica mais fácil de você defecar, ou você ou enfim, o cliente, né? Alguém fazer isso, tá? Então, as fibras pegam água e essa água deixa as fezes mais macias. Fica melhor para caminhar e, consequentemente, fica melhor para sair também, tá bom? A Janaína colocou assim, olha, eu já tive. Janaína, então você sabe como é ruim, né? Larissa, pitomba. O que é pitomba? Pitomba é o quê? É jabuticaba? Eu não sei o que é pitomba. Ou chama assim quando você fica, quando não sai? Você sofreu, imagino tanto. Gente, um dia é complicado, essa situação aqui não é legal, tá? Então, uma recomendação que a gente tem de alguma forma, a gente conseguir reeducar, ou deixar as fezes mais macias, consequentemente, isso vai facilitar e vai rolar melhor, tá bom? Então, o fluxo vai acontecer de forma mais natural, de forma mais fácil. Exemplos aí, ó. Essa é uma lista aí de laxantes, de reguladores, para facilitar. Então, aqui, ó, nesse exemplo, deixa eu tentar dar um zoom. Opa! Olha aí a moça, não sei se é uma moça, mas alguém... Dá para ver. Olha isso. Você acha que isso aqui vai sair naturalmente? Dá para ver que parece ter uma aparência de pedra? Parece que está duro? Isso aqui não parece pastoso, né? Não, né? Não parece. Parece duro. Não vai sair. A não ser que a gente faça uma intervenção, por exemplo, com um laxante, ou com, sei lá, com um educador e tudo mais. Então, nesse caso, essas fezes, por conta do acúmulo de água, ficariam mais macias. E ficaria mais fácil de saírem. E depois, tudo que a pessoa comesse ia seguir o caminho, o percurso natural. Mas e quando a pessoa amamenta? Perdão? Uma mãe que teve um neném recém-nascido e ela está amamentando, Pode o quê? Tomar o quê? Esses remédios? Olha, o que acontece? Geralmente, cada situação, cada caso é um caso, aquela velha história. Por quê? Muitas vezes, o que causa isso aqui pode ser um câncer. Aí, só tomar laxante vai resolver para o momento, né? Lógico. Mas o que causa a constipação não é problema de alimentação, mas é um tumor, alguma coisa que está ali impedindo a passagem. Aí tem que fazer a remoção, se for possível. Exatamente, tem medicação. Aí tem alimentação. Em outros casos tem trauma. Eu sofri um acidente de moto, supondo, tive um trauma nessa região. Em algum momento isso pode se converter e eu posso ter dificuldades também, que aí tem que fazer vários testes. Aham. Tá. Infelizmente, isso é complicado, né? E é uma situação até mesmo constrangedora. Porque, né, às vezes você vai ter que fazer um procedimento que não é legal. Nem para criança, nem para a mãe, muito menos. Às vezes é chato e pode acontecer, tá? Você tem? Aham.
E daí, com 4 anos, ela vai se descontrolando cada vez mais. Né? Eu tive que tomar 12 bolsas de sangue. 12? Daí o médico cortou, começou a dar problema no pulmão. Certo. Aí eu comecei a usar o medicamento na veia. Na cada 3 dias eu passo o medicamento na veia. Ele fala, com os parceiros também. Eu uso. Aí os parceiros eu tomo 4 comprimidos por dia. Os parceiros eu tomo. E você já, porventura, já relatou? Já, ele falou que eu tomo os parceiros. E eles não têm uma saída, uma alternativa para isso? Assim? Ele passa para mim relaxante. Alguns médicos também tomar mais, como ele está falando, ele porque não é. No caso, o laxante é... inclusive está aqui, ó. Porque no caso fica assim e eles querem que isso saia. Então, é o que eu falei, são situações. Tem pessoas que resolvem. Tem um caso curioso aqui. Uma conhecida morava em República e aí ela tinha... Lá em República é uma coisa louca, né? Você tem a geladeira, mas todo mundo que mora na República tem coisa ali também. E aí ela colocava água na garrafa dela e via um espírito de porco e tomava. Ela colocava água e uma pessoa ia tomar. Quando ela ia tomar, cadê a água? Alguém tinha tomado. E ela começou a sondar, falou, peraí que eu vou te pegar. Tá bom, tá. Aí um dia ela falou, você quer saber? Vou descobrir agora quem foi, quero saber quem foi. O que ela fez? Ela encheu a garrafa d'água com água da privada e colocou laxante. Falou, agora eu vou pegar quem foi. Colocou lá. E aí o espírito de porco estava habituado, né? Se tem uma bomba que sempre enche água, eu vou tomar sempre água geladinha. Pra quê? Ela descobriu, essa pessoa ficou 3 dias. Ele teve que reidratar e tudo mais, ficou muito mal. Ela descobriu o que foi. Então, para algumas pessoas... O meu serviço funcionário a gente passa para trocar o horário, o pessoal da parte da tarde, ia seguir para trocar o horário, aquele mesmo. Quando a gente estava lá, a semana estava mexida. Olha só. A comida estava mexida, se a gente estava mexida. A turma pega. Aonde a gente estava, também não tinha câmera. Aí dá direito, né? Os 3 Todos ficaram mal, né? Não aguenta. Porque assim, imagina, gente. Você tem... Gente, não dá. Então, assim, para algumas pessoas, é isso que ela não falou. Você vai fazer um estrago. Para outras, talvez por conta de determinadas situações, não vai funcionar tanto. Para outras, em algum momento, nem funciona mais. Aí tem que fazer lavagem, é mais complicado. Situações. Uma dúvida, porque eu fico uma blogueira, por exemplo. Ela teve neném recentemente. Eu fui fazer a gravidez, tudo, ela falou nos meus stories que faz uns 4 ou 5 dias que não conseguia ir no banheiro. Aí que eu perguntei se tinha alguma coisa. Isso. Porque eu pode. Aí geralmente, tipo, se ela for para um nutricionista, ou até mesmo médico, se ela relatar que está com criança nova, provavelmente o primeiro passo é principalmente mudar a alimentação. De alguma forma colocar alguma coisa que ajuda. Então aí já vai ter que aí tem que subir um pouquinho o degrau. Aí tem que ir para medicamentos. Ou para lavagem. Mas eu acho que aí depende, né? O caso, situação. Mas um jeito ou do outro é complicado. Falando nisso, ó. Essa aula, de novo, continuar na mesma linha, tá, galera? A gente não vai falar mais de reeducadores alimentares ou intestinais, mas de antiflatulentos. Alguém tem noção do que significa isso? Eu já dei um spoiler, caminha na mesma direção. O que será que é isso? Antiflatulentos. O que será que é isso, hein? Oi? Tem a ver com gases. Flatulência, né? Exatamente. Tem a ver com isso, exatamente. Acúmulo de gases. A gente vai falar exatamente como é. Bom,
Bom, aí, deixa eu só fazer um confirmar aqui. Aqui ainda fala. Depois melhora, ó. A gente ainda vai falar. Essa outra classe aqui também tem a ver com o estômago e tudo mais, mas é bem mais leve. Que coisa assim, a gente só vai falar dessa antiflatulenta, depois melhora, tá? A gente sai dessa linha de intestino, estômago, a gente sai disso daqui a pouco. Vamos lá. Antiflatulentos. Quando o corpo, por algum motivo, produz um volume grande de líquido gástrico, pequenas bolhas de gás começam a se formar no estômago e no intestino. Então, em alguns momentos, eu tenho um descontrole, ou há uma falha na regulação da quantidade de ácido que eu produzo. Lembra que a gente falou do ácido gástrico? Lembra que está no estômago e tudo mais? Em algum momento, há um volume grande de líquido gástrico que é formado. Isso faz com que pequenas bolhas de gás comecem a se formar no estômago e no intestino. Lucas, o que isso tem a ver com essa classe de medicamentos? Como é que você vai entender? Essas bolhas que são formadas, que são resultado de gás, tá? Se formam devido à tensão existente entre os líquidos. Caso elas não estourem e liberem o gás, essa sensação começa a causar mal-estar no indivíduo. Sabe quando você está empanturrado? Não sei. Vai dizer que vocês dois também nunca sentiram assim. Brincadeira. Mas assim, sabe quando você come, parece que tem gente, a sensação é horrível. E tem um negócio aqui, ó, que não sai. Né? Sei lá, não sai nem para cima do outro. Perdão, mas não sai nem para cima nem para baixo. O negócio fica aqui, ó. Tem que tomar. Isso é gostoso. O bicarbonato com limão vai facinho. Medida caseira, né? Gostosa pra caramba. Limonada com bicarbonato, gente, que delícia. Mas geralmente a gente utiliza essas medidas caseiras de fato. Mas é aquilo que uma bolha, que uma bola, um negócio que atrapalha, se fica mal. Esse mal-estar é por conta dessas bolhas, literalmente. Então, o que será que esses antiflatulentos fazem? O objetivo, a finalidade, a ideia dessa classe de medicamentos é que essa tensão, esse desconforto, esse mal-estar, beleza? Seja eliminado. E com isso, essas bolhas consigam liberar o gás que fica preso nelas. Olha aí, galera do MIT. Eu já... a gente vai de intestino para bolha de sabão. Acho que essa aula vai parar, hein? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, galera do MIT. Dá para ver umas bolhas de sabão, né? Sim. Dá, né? Ótimo. Obrigado. Imagina isso aqui dentro de você. Deixa eu pegar uma bonitinha. Essa aqui, ó. Olha que imagem bonitinha. Várias bolhas. O que esse antiflatulento quer fazer? De certa forma, estourar. Ou fazer com que o gás que está aqui dentro dessas bolhas saia. É isso. É só isso. Lógico, né? Isso é uma metáfora, né, gente? Não é uma bolha de sabão que se forma dentro de você. É uma metáfora. Mas você tem bolhas de gás e os antiflatulentos quebram ou inibem, resolvem, furam, né? Estouram essas bolinhas aí, tá? Nesse caso, as bolhas são, como eu falei para vocês, resultado dessa produção exagerada, exacerbada de líquido lá no nosso estômago. Então, quando acontece essa liberação do gás, depois da ação, né, acontece o que a gente chama de eructação. Gente, isso aqui eu acho difícil alguém acertar. É que essa palavra aqui é bem diferente do popular. Alguém tem noção o que é eructação? Pode estudar, porque essa aí é difícil. A eructação é o ato de arrotar. Você imaginou, né? Eu dei uma dica, né? Falei, se não sai para cima, sai para baixo. Então, exatamente, esses antiflatulentos fazem com que esse gás seja liberado, ou o gás sai para cima, a gente chama processo de eructação, não muito feio, né? Mas eructação falar arroto, né? É tão diferente. É o ato de arrotar, não é algo assim, tá? Mas tem a ver com arrotar. E
ou esses gases podem sair por baixo, tá bom? A gente chama de pum, outros nomes, né, no popular, mas vamos ficar com esse nome mesmo. Ok, gente? Então, essas bolhas são explodidas, estouradas, e aí libera um gás que sai pelo processo de eruptação ou sai por outra via, ok? Vamos lá. Os antiflatulentos podem ser compostos por diversos elementos, mas os que realmente geram a ação desejada, que ação é essa? Que essas bolhas se rompam, se estourem, né? São a dimecotina, essa é um pouco mais famosa, e a simecotina. Um dos sintomas mais comuns da flatulência é a chamada barriga estufada, que é essa sensação que eu falei para vocês, que fica uma bola aqui, ó. Em mim, quando isso acontece, assim, gente, eu comi alguma coisa, tem alguma coisa aqui dentro de mim, e aí, até sair, né, complicado, tá bom? Mas aí a gente toma aguinha com limão, com carbonato e vai embora. Geralmente. Então, os sintomas mais comuns é a barriga estufada, como os gases estão presos no sistema digestivo e se ligam diretamente no inchaço. Então, essa sensação que a gente tem de que está inchado, literalmente, parece que está. Porque você tem um acúmulo de gases. Lembra uma bexiga, a gente enche com gás hélio? Ela flutua. O gás preenche a bexiga. No nosso caso também. A gente tem essa sensação de que está com a barriga inchada, porque o gás também, de certa forma, aumenta o volume do nosso abdômen e tudo mais. Mas é muito mais uma sensação do que, de fato, isso acontecer. Quando diagnosticado esse primeiro sintoma, o uso de um antiflatulento tende a resolver imediatamente o problema. Ou seja, estou com a sensação aí de inchaço e tal, posso utilizar um antiflatulento que resolve. Mas é importante ressaltar que o sintoma, que caso o sintoma perdure por muito tempo, os outros sintomas diferentes começam a aparecer, é importante a gente consultar o médico. Traduzindo, se eu consigo resolver essa sensação de que tem um desconforto, se eu consigo estourar essas bolhas rapidamente, por meio de um medicamento antiflatulento, e mesmo fazendo uso desse medicamento, se não resolve, tem algo errado. Então, assim, gente, tudo que perdura, que fica no nosso organismo, que foge do normal, pode indicar algo que mereça mais atenção. Como eu falei, o caso de ir no banheiro. Eu estou há 2 semanas sem ir no banheiro. Isso está muito errado. Gente, tudo que fuja do natural, do normal, que a gente espera, tem que ter uma atenção médica especial. E é exatamente esse é o caso também dos antiflatulentos, né? Se não resolver, tem que procurar ajuda médica. É importante ter em mente que um simples problema gastrointestinal pode, em alguns casos, esconder problemas mais complexos, e somente um profissional pode diagnosticar com exatidão o que é que essa pessoa está passando. Tá? Então, só o gastro, de preferência, que é o cara lá da medicina, ou a moça, enfim, o médico que se especializa no sistema gastrointestinal. Então, esse cara aí vai conseguir diagnosticar, e por meio de exames ainda, tá? Tem que fazer exames para ver como é, por que está acontecendo isso e tudo mais. Antiespasmódicos, mais um na classe. Esse aqui é difícil, e pelo nome, hein? Pessoal, eu chutaria que isso deve vir de espasmos, no máximo, né? Deve ser antiespasmos. Eu chutaria isso. Mas o antiespasmódico, também conhecido como espasmolítico ou antiespático, é uma droga que inibe a motilidade da musculatura visceral. Traduzindo, muitas vezes, a musculatura, digamos assim, ou o nosso estômago, o nosso intestino, às vezes, se estende, não tem espasmos. Quando isso acontece, isso causa desconforto nas pessoas. E esse antiespasmódico faz o quê? Relaxa. Então, se eu tenho algo que está esticado, espasmo, se eu tomo um antiespasmódico, o que ele faz? Relaxa. Melhora essa tensão. Estava esticado, agora ele consegue relaxar. Obviamente, se o desconforto era o resultado de um espasmo, consequentemente eu consigo deixar esse paciente com uma sensação de bem-estar.
Porque, deixa eu dar um exemplo para vocês. Falar que vocês duas também nunca tiveram. Cãibra. Todo mundo já teve cãibra? Já, isso sim, né? Já. Você nunca teve? Gente, essa sala aqui... Agora sim. Que bom que você nunca teve, você não vai querer ter. Porque cãibra... O que é cãibra? É um espasmo. Estica, não é horrível? Aí você pode colocar a mão, enfim, dói. Aquilo dói, mas dói. Quando eu jogava bola, uma vez deu nos meus 2 pés ao mesmo tempo. Acabei de jogar, sentei, quando eu sentei nos 2. Gente, que dor. Isso foi em Miguelópolis, quando eu estudava fora. A panturrilha é pior. Oi? A panturrilha é pior. O dedo eu já tive, mas passa mais rápido agora. Porque a panturrilha dói, né? Nossa. Primeira vez que eu tive a panturrilha, eu quis chorar. Falei, gente, eu não vou aguentar. Porque dói. Não, você tá doido. Grita, porque dói. E aí começa a bater, bate, puxa. Gente, aquilo dói demais. Isso é um tipo de espasmo. Outro tipo. Isso aqui está mais relacionado ao emocional. Mas eu sei que ninguém aqui é estressado, então talvez só eu tenha tido. Quando o seu olho fica pulando. Tremendo, né? Espasmo. Você quer fazer aquilo? Não. Tanto é que não fala, gente, eu tô tendo um tripaque, né? Você tenta controlar, você fala, gente, meu olho tá pulando. Uma vez eu tava assim, e eu vi da minha amiga pulando assim, né? Eu falei, que estresse, o olho tá pulando. Aí ela desesperou. Aí até que ela correu, enfim, aí já tinha parado. Mas são espasmos, contrações, que acontecem de forma involuntária. Ninguém escolhe ter uma cãibra. Tanto é que a gente come banana, tenta aquecer, enfim, alongar para não ter. Mas quando acontece, infelizmente, é dor, né? Então, essas contrações ou esses espasmos também acontecem no nosso intestino, no nosso estômago e tudo mais. E esses caras antiespasmódicos nos ajudam a aliviar esse desconforto que essas contrações causam, ou espasmos, né? Então, o efeito produzido por essa classe de medicamentos é o de prevenir a ocorrência de espasmos no estômago, no intestino, útero ou até mesmo na bexiga. Imagina agora, você tem um espasmo, sei lá, na bexiga, no estômago, no intestino, no útero, deve incomodar demais. Por isso que a gente utiliza essa classe medicamentosa, tá bom? Dá tempo da gente falar mais. Vamos matar reidratantes orais, tá? Dá tempo. Isso é muito fácil. Reidratantes. Vem de hidratar. Mais uma vez. O que é o aluno? Repetiu. Mais uma vez. Vou ter que fazer a série de novo. Reeducação. Mais uma vez vou ter que educar o meu intestino. Reidratantes vem de, mais uma vez, ter de hidratar. Então, reidratantes orais são aquelas classes, são medicamentos que compõem a classe classe medicamentosa que lidam com a hidratação. Uma pergunta: por que vocês acham que o nosso corpo precisa de água? Podem falar assim, o que vocês acham? Por quê? Deixa eu ver se alguém responde aqui no Meet. Por que será, professor? Assim, ou alguém consegue dizer em quais situações a água é importante? Olha a galera colocando aqui, ó. Relaxante. Lá, galera, ó, pitomba é uma outra fruta, quase igual a jabuticaba. Essa eu não conheço, Larissa. Essa eu não conheço, viu? Que legal. Essa eu não conhecia mesmo. Então deve funcionar pela mesma lógica. Não tem que comer casca, senão dá problema. Um laxante muito bom, sal amargo, a Paty falou. Esse também eu não sabia, Paty. Para eliminar gases, isso, exatamente. É isso aí, galera. Isso que vocês responderam. Então, só que agora, às vezes a gente tende a pensar que a água só é utilizada para a nossa pele. É verdade. Você pode perceber, uma pessoa que está desidratada, a pele dela vai ficar seca. Fato. Mas a água não é só utilizada para a nossa pele. Alguém já ouviu falar do teste de Turgor? Eu fico indo no Google, galera, porque isso aqui não está na apostila.
Mas eu acho que é importante para vocês visualizarem, ó, deixa eu ver se a turma de casa consegue ver, consegue. Olha aí, galera de casa e meninas aqui, o pessoal aqui, né? O teste de turgor é isso, ó. Melhor, não, aqui dá para ver. Aqui, isso. Todo mundo consegue fazer assim, né? Pinçar. Dá para pinçar, né? O que acontece é, se você está desidratada ou desidratado, a sua pele, dependendo do estágio de desidratação, vai ficar assim, com a casinha que a gente chama. Então a pele fica levantada, mesmo depois de você, médico, que é o médico que geralmente faz esse teste, isso é muito comum em idosos. Idosos costumam não tomar muita água, ficam desidratados e tudo mais, então esse teste é bem comum em idosos, mas também pode ser utilizado para pessoas que não são idosas. O médico faz isso, segura por um tempo a pele da pessoa, pinça, depois solta. Se a pele dela fica desse jeito aqui, ó, fica ainda elevada, a gente fala de casinha, se a casinha, entre aspas, fica, indica que esse indivíduo, essa pessoa, esse homem, essa mulher, sei lá, está desidratado. Mas a gente tem um aqui, olha, perfeito, ó, aqui, isso aqui, ó, veja, não tem ninguém puxando a pele, por que ela ainda está assim? Desidratação, tá? Lógico, tem outros testes, tem outros testes, tem outras coisas, mas, ó, mas é só mostrei para vocês aí mesmo por curiosidade. Beleza? Ó, deixa eu ver se dá para a turma do Google ver. Dá, né? Isso. Por que você está falando isso, Lucas? Porque a gente acha que a água, geralmente, né? Lógico, não é regra, mas geralmente a gente só associa a água com hidratação da pele. E não é verdade. A água não é importante só para a pele, mas é importante para muitas outras atividades. Como, por exemplo, para as atividades intestinais. Se você não se hidrata bem, como a gente falou, você pode ter problema de constipação. A gente falou bastante disso na aula hoje, né? Se você não se hidrata bem, as suas células não trabalham bem. Se você não se hidrata bem, você não tem uma boa atividade cerebral. Porque o seu cérebro precisa estar hidratado para funcionar bem. Pode reparar, quem não toma muita água, geralmente tem problema de memória. Não consegue falar direito. Quando você está falando com a pessoa, ela está na lua. O que você falou mesmo? Perdão, Samir, que você falou? Aí a pessoa fica com dificuldade de encontrar palavras para associar para manter um diálogo com você. Geralmente isso pode ser reflexo de um cérebro desidratado. Então, inclusive para atividades musculares. Então, atividades musculares, atividades intestinais, atividades celulares, atividades cerebrais, tudo isso a gente utiliza água. Por isso é importante a hidratação. Mas, em algum momento, a gente fica desidratado. Diarreia. Lucas, por que diarreia desidrata? Lembra que eu falei que a diarreia é o acúmulo de água? Uma quantidade de água vai para o seu intestino, que não deveria ir. Consequentemente, cada vez que você vai no banheiro, você joga água fora. Água fora. Aí você vai 3, 4, 5, 6 vezes na parte da manhã, por exemplo, muita água sendo desperdiçada, eliminada. Consequentemente, você fica com baixa de água no corpo. Por isso que a diarreia desidrata, porque as fezes ficam líquidas porque tem água ali. Vômito, insolação e outras coisas mais acabam nos desidratando, tá? Quando isso acontece, a gente precisa hidratar. Claro, né? E aí a gente utiliza, portanto, esses reidratantes orais. Para que serve? Para hidratação oral e também, obviamente, servem para prevenir a desidratação. Aqui tem alguns exemplos: reidrate, Pedialite e o soro caseiro, né? O famoso soro caseiro. Vamos lá. Rapidinho. Isso aqui é interessante. Sabe quando você está desidratado, ou alguém que você conhece, e aí vai no postinho, a médica dá geralmente um soro para você dissolver, né? Ela não fala, faça um soro em casa, pode até falar. Mas ela também fala, olha, dissolva esse aqui também no litro de água, não sei o quê, toma até 24 horas e tal.
Por que ela faz isso? Porque naquele soro que ela dá para você dissolver, tem esses caras aqui, ó, eletrólitos. E geralmente tem glicose também. Quem são eles, professor? São os caras que pegam água e colocam dentro da sua célula. Então, alguém que está desidratado, não está desidratado só porque perdeu só água. Perdeu água, lógico, mas também perdeu eletrólitos. Sem eletrólitos, você não tem quem coloca água dentro das células. Se as células não recebem água, elas não trabalham bem. Então, aquele soro que a médica ou o médico dá para você dissolver, você tem que, de fato, dissolver e tomar aquilo, porque ali tem uma interessante concentração de eletrólitos que facilita que as suas células recebam água. Como se tivesse um tomate, será? E você injetasse alguma coisa dentro dele. Então, quem injeta água, nesse caso aqui, são os eletrólitos dentro das suas células. Tá bom? O que mais? Vamos lá, tá acabando. Mais 2 slides. O soro caseiro é feito, né, ou é resultado de uma mistura de água, sal e açúcar. E é muito utilizado para combater a desidratação causada por vômitos ou por diarreia. Eu falei para vocês da aluna que estava fazendo soro caseiro e colocou pó de café. Não falei para vocês não, né? Porque estava assim, ó. Aqui está de sal, né? Mas às vezes a gente fala de café aqui. Então assim, olha, coloque uma colher de sal, não sei o que, colher de café e tal. E ela foi e fez o soro e deu pro pai. Aí o pai falou assim, nossa, mas esse... Nossa, menina, nossa, que soro amargo, gostão de café. Aí ela falou assim, ué, não, porque ela tava uma colher de café. Mas era o tamanho da colher. E não o pó de café, mas ela não sabia que eu vou colocando no café, tá bom? Então o soro, gente, pelo amor de Deus, soro caseiro é feito com água de preferência filtrada, tá bom? Uma colher de sal, aquela menorzinha, e uma colher de sopa, que é uma colher de café, né? Com sal, e uma colher de sopa cheia de açúcar. Não vai colocar sopa aí no soro. Beleza? Então esse é o objetivo. Eu vou reidratar o paciente para que o organismo dele tenha condições de trabalhar bem. Quando eu reidrato, eu forneço condições melhores para atividades musculares, intestinais, cerebrais, celulares e por aí vai. Tá? Então esse é o objetivo dos reidratantes orais. Semana que vem a gente começa aqui, slide 4.8. A gente vai falar de hepatoprotetores. O nome também já dá para adivinhar o que é, né? Ou pelo menos ter uma noção. Mas a gente fala semana que vem. Turma do MIT, alguma dúvida? Tem alguma dúvida, meninas e meninos? Não, nenhuma. Olha, legal, isso aí, Luciana. Nenhuma? A Paula colocou nenhuma. Disse nenhuma. Bom, então beleza. Nenhuma, perfeito. Show de bola. Então, beleza, galera. Obrigado por todo mundo que compartilhou. Só uma dúvida. Então, quem mesmo que não conseguiu entrar pela plataforma, que está aqui no Meet, eu vi que tem umas meninas que conseguiram, né? Quem não conseguiu e que geralmente assiste a aula de casa, por favor, manda mensagem no CRA, tá bom? Peçam para as meninas, para a semana que vem vocês assistirem pela plataforma. Tranquilo? Obrigado, galera. O Thiago não colocou nenhuma. Beleza, meninas e meninos. Boa noite para vocês. Um abraço e até semana que vem.